Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos meditar no Salmo 137. Vamos abrir essas Bíblias. O Salmo 137. Para a leitura, após a leitura, uma breve oração e a gente continua o nosso estudo. Diz assim o texto: junto aos rios da Babilônia, ali nós nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas armas. Pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobre-a até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuiu o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Vamos orar. Santo Pai, nós estamos diante de Ti por meio de Cristo, nosso Senhor e Salvador, e queremos orar ao Senhor pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito. Senhor, fale os nossos corações, ajuda-me a ser claro, fiel à Tua palavra, e abra os corações dos meus irmãos que estarão ouvindo a palavra do Senhor. Nós damos graças ao Senhor por este momento e oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, a busca de sentido e motivação para fazer algo é e sempre será um tema muito relevante, muito pensado e refletido na história da humanidade. Pois sem motivação ou sentido, não tem razão para fazer alguma coisa. O que temos de fazer tem de ser feito por um motivo, por uma razão, por um porquê. O próprio Paulo ele já alertava os coríntios lá no 1 Coríntios sobre a falta de sentido em viver o Evangelho onde a ressurreição do corpo não é real. Sentido e motivação são coisas extremamente importantes para as nossas vidas. Mas há perguntas. Onde nós podemos encontrar esse real sentido das nossas vidas? Será que existem sentidos no plural ou só um sentido? São essas perguntas que, ao longo do texto, da exposição e do ensino, nós vamos conseguir responder. No texto aqui, que está diante de nós vemos um salmista no exílio babilônico, lamentando pela lembrança de Sião e o anseio da justiça de Deus. Primeiro, nós temos o exílio. Esse aqui é um salmo pós-exílio. Depois do exílio da Babilônia, quando os judeus foram levados à força para a Babilônia, tem-se aí o período do exílio e depois eles retornam. Então esse salmo está situado no pós-exílio, depois eles retornarem. E a situação que eles se encontram não é uma situação que eles se encontram ali por acaso. Eles não são coitados de estarem ali. Pois eles haviam se curvado a falsos deuses, traindo assim o Senhor, o único Deus.
E Deus já havia prometido que caso isso acontecesse, destruição, maldição viriam sobre eles. E aqui eles se encontram nesse contexto. Então, apesar de todo o drama, toda a dor, toda a saudade, todo o lamento, eles não estão aqui por acaso, eles não são inocentes. É importante ressaltar isso, porque tem aquela ideia de que Deus é o vilão da história. Não. O vilão da história são os seres humanos que escolheram pecar e cair em tentação. E aqui, esse é o cenário. Então, no exílio babilônico, no pós-exílio, nós vemos um lamento. É um lamento por uma lembrança de Sião. Então, diante dessa dureza do coração deles, da rebeldia, da desobediência, eles são inseridos em um ambiente de juízo justo, de justiça, de consequência. E isso abate o coração dos judeus, como abate o coração desse salmista, com uma profunda tristeza. A dor da lembrança ataca eles com força, fere o coração deles, machuca, como a dor de uma lembrança de alguém querido. Dói, fere, é ruim lembrar. Eles choram, eles sentem amargura, raiva, dor, e ainda os seus inimigos zombam dele. Cantem uma música aí de Sião, aquelas músicas que vocês cantavam para nos alegrar. Queria chamar a atenção para esse desconforto que está aqui no coração do salmista. Esse não é um salmo alegre, não é um salmo feliz. O salmista está triste e desconfortável. Imagina você tendo que dormir na casa de alguém porque alguma coisa aconteceu na sua casa, deu um problema, infestações de insetos, você não pode dormir na sua casa. Essa casa, ela é de uma pessoa ímpia que não acredita em Cristo, e além de não acreditar em Cristo, zomba de Cristo e daqueles que creem. E aí, chegou a hora do jantar, vocês se sentam na mesa, comendo tranquilo, de repente ele começa a zombar da fé que você tem. Ele começa a zombar de Cristo. Ele começa a zombar de Deus. Ele começa a falar mal. Você vira o centro você vira a piada da mesa. Você vira o motivo de chacota da mesa, da reunião ali. E você pensa lá na sua caminha confortável, na sua casa, poxa, como eu queria. Que saudade da minha casa, que saudade de Sião, que saudade de Sião. Essa é a saudade que o salmista sente aqui. E perceba também o sentimento de incompatibilidade que o salmista tem nesse texto. Vamos supor que você, voltando para sua casa, sem querer, é raptado por alguém à força e te leva para um lugar totalmente promíscuo, cheio de coisas ruins, com prostituição, blasfêmia, todo tipo de promiscuidade, e sendo obrigado a não só assistir aquilo tudo, mas se sentir à vontade, achar aquilo tudo normal. Veja como um dos babilônios pede para que eles cantem as músicas que eles cantavam em Sião, um tom de chacota. É impossível que esses hebreus se sentissem à vontade nesse lugar. E é nesse ambiente que nós estamos inseridos aqui no Salmo 137. Um ambiente de desconforto, um ambiente de tristeza, de estranheza e de saudade de casa. E diante desse ambiente totalmente horrível que eles estão inseridos, o que resta no coração deles é uma revolta. Talvez uma revolta consigo, por eles terem escolhido fazer o que eles fizeram. E também uma revolta com os seus inimigos.
O que resta é um sentimento de vingança, desejo de juízo de Deus aos seus inimigos. Aqui a gente precisa lembrar que Babilônia representa o mal. Israel representa o povo de Deus e Babilônia representa os filhos de Satanás. E o salmista pede para que Deus esmague estes com uma pedra. Esse salmista pede para que Deus haja com juízo e com justiça. Lá em Apocalipse a gente vê a Babilônia como quem ela é a personificação do mal, né? De tudo que há de ruim. Então o salmista ele não está só fazendo uma mera, ele não está só xingando o vizinho dele, pedindo, né? O vizinho pisou no carro dele, ele está, não, aqui tem um ponto teológico muito, muito profundo. Então nós estamos inseridos nesse ambiente do Salmo 137. E o que podemos entender e aprender com isso? Vemos então que longe de Sião, que era o local da habitação de Deus, a vida ela não tem sentido para um hebreu. Assim como não tem sentido na vida de um cristão se ele viver longe de Cristo, que é a nova Sião, que é o templo, o novo templo de Deus. O que significava Sião para um hebreu? Para um hebreu, a cidade, o monte de Sião, era o local onde Deus escolheu habitar, onde Deus escolheu que o seu templo fosse construído. Lá era o único local onde era permitido adorar Deus. Lá era o único local onde era permitido que o hebreu encontrasse a glória de Deus. Lá era o único local onde era permitido oferecer sacrifícios para expiação, para perdão de pecados. Sião não é só um lugar para um hebreu. Sião não era só um templo, algo material. Sião era o sentido da vida de um hebreu. O templo de Israel define a identidade do povo hebreu, pois toda a nação deles se construiu em volta de Yahvé, de Deus. E o templo era o local onde o seu povo adorava a Deus. A gente precisa lembrar quem era o povo de Israel. Não era ninguém, nem existia povo de Israel. Passou a existir porque Deus elegeu esse povo, escolheu esse povo. Deus levou esse povo a vitórias em guerras. E agora eles se encontram longe desse local onde eles podem adorar e encontrar esse Deus. Sião, para o hebreu, era o local onde ele encontrava sentido da vida. Era onde ele podia adorar o seu Deus e encontrar o seu Deus. Mas agora, para nós, que estamos em um momento pós-ressurreição de Cristo, uma era pós-messiânica, nosso Messias já veio, Sião, a lei do povo hebreu, tudo isso era sombra de Cristo, do que viria. E agora Cristo se torna o nosso templo, a nossa nova Sião. Lá em Colossenses 1,19, diz assim: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude de Deus, toda a plenitude do mundo, do universo, reside agora em Cristo. Cristo agora se torna o local aonde nós vamos encontrar a Deus. Cristo agora é o local aonde nós vamos achar espaço para perdão de pecados. Cristo agora é o local onde Deus se torna conhecido. Quem olha para o Filho, olha para o Pai e conhece a Deus. Se eu e você nunca vimos Deus, Cristo nos mostra Deus e quem Ele exatamente é. Colossenses também diz que Ele é a exata expressão de seu ser.
Então, Cristo é o nosso lugar de adoração e encontro com Deus. Existem diversas afirmações que nos fazem entender isso, mas aquela da mulher samaritana é a que mais exemplifica aqui. A mulher samaritana disse: a gente adora o nosso Deus ali, mas o povo de Israel disse que Deus não pode ser adorado ali, só pode ser adorado no templo, e Cristo disse: chegará uma era onde vocês não vão precisar ir mais para montes, para nenhum lugar, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então Cristo é esse canal, é esse lugar. Nele nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E Cristo agora é a nossa Sião. Então, assim como o hebreu olhava para Sião, via todo o sentido da sua vida em Sião, nós agora olhamos para Cristo, onde todo o nosso sentido da nossa vida está nele e só nele. Não tem sentido da vida fora dele. Longe de Cristo, a nossa Sião, a vida não tem sentido. Desse modo, se vivemos afastados de Cristo, longe de Cristo, nós perderemos o sentido de viver. E existem algumas formas, eu separei 3 breves, mas tem várias outras maneiras de você se afastar de Cristo. A primeira é o legalismo. Muitos tentam buscar sentido em cumprir regras, mas o que encontram é um vazio profundo, um desgaste que suga a saúde do indivíduo. É uma história de um monge agostiniano que ele queria agradar a Deus. Ele sentiu um profundo vazio dentro do seu coração e ele queria agradar a Deus de qualquer forma. E ele buscou servir no monastério e ele queria fazer tudo impecável, impecável. Tanto que os monges, colegas dele, tinham inveja dele, porque quando ele limpava salas, quando ele limpava as coisas, ninguém conseguia chegar aos pés dele. Ninguém conseguia se equiparar a esse monge agostiniano. E ele quase perdeu sua vida tentando agradar a Deus por meio das obras. Ele quase perdeu a sua vida. Após uma conversão, ele encontrou o sentido da vida, encontrou Cristo, que é o único meio para a salvação. Fora dele não existe meio para conquistar isso. Se eu e você tentarmos com obras realizar isso, nós vamos perder a nossa saúde. Quando nós abraçamos o legalismo, rejeitamos a Cristo e perdemos o nosso relacionamento dependente com Ele. Também tem como você viver uma vida distante de Cristo sendo um desigrejado. E isso tem aumentado muito nos tempos aqui no Brasil. Desse modo, tem pessoas que tentam encontrar ou ter um relacionamento com Cristo longe da igreja, longe do corpo de Cristo. Isso é impossível de acontecer, porque nós somos membros de um corpo. Um membro não vive fora do corpo. Um membro precisa estar no corpo. Assim, aqueles que estão longe da igreja se afastam de Jesus Cristo. Perdem um meio importantíssimo de relacionamento com Cristo, o cabeça da igreja. O último ponto é o pecado sem arrependimento. Quando o indivíduo se torna obstinado em seu interior e não se arrepende de seus pecados, ele acaba se afastando de Cristo. O que torna o nosso relacionamento especial com Cristo é a nossa capacidade de abertura de pedir perdão pelos nossos pecados. E se nós deixamos isso de lado, perdemos todo o sentido de tudo que recebemos de Deus, de toda a nossa vida. Então, aqueles que decidem viver uma vida sem Cristo ou longe de Cristo serão lançados em uma vida de profundo lamento e saudade, assim como o salmista se expressa. Aquele que decide permanecer e viver em Cristo terá sempre esperança, alegria, contentamento, sempre terá uma rede de apoio que é a igreja.
terá irmãos com quem contar. E o principal, você terá salvação por meio dele. Terá a vida eterna ao lado de Deus. Separei 2 aplicações breves aqui para a gente levar para a semana. Primeiro, encontre Cristo nas disciplinas espirituais. A pergunta é: como encontramos Cristo? Aonde? Bom, as disciplinas espirituais, oração, leitura das Escrituras, nos abrem uma porta para isso. Deus ele é tão misericordioso que permite ser encontrado e conhecido nas Escrituras. Aquele que deseja se aproximar mais de Cristo deve se debruçar na leitura diária das Escrituras. Ali é o único lugar onde podemos encontrar o nosso Senhor. Alguns tentaram buscar fora das Escrituras um Cristo, um Jesus histórico. E o que encontraram foi alguma coisa, alguma pessoa que não é Cristo. Porque na Escritura é o único lugar onde ele é apresentado como o Senhor, como o Salvador, como aquele por meio do qual nada do que vemos e conhecemos hoje teria sido criado. Só a Escritura nos apresenta Cristo como o centro de tudo. E só nela nós podemos entender e aprender e aplicar, praticar isso. A Escritura é o único meio de encontrarmos Cristo. Segunda aplicação é: se você já perdeu a esperança de encontrar sentido na vida, ou se conhece alguém, procure Cristo no Evangelho. Se esse é o seu atual estado, ou conhece alguém que está nesse estado, procure compartilhar o Evangelho com essa pessoa e mostrar para ela qual é o real sentido da vida. Qual é o lugar onde nós podemos encontrar verdadeiro sentido, que é na pessoa de Cristo. Concluindo, irmãos, longe de Cristo, nossa nova Sião, não podemos ter um relacionamento com Deus. E assim não podemos glorificá-lo, distanciando do único motivo e sentido da nossa vida, que é glorificar a Deus por meio de Cristo. Cristo é o único local aonde um coração cansado pode descansar, aonde um sedento pode se saciar, aonde um faminto pode se fartar e um pecador pode encontrar perdão. Então venha a Cristo, permaneça nele, se deleite nele. Em Cristo é o local onde existe música, onde existe dança, louvores, cânticos. Não é esse local sombrio, medonho, que o Salmo 117 nos apresenta, mas um local de alegria, de esperança, de felicidade, de deleite. E ele se relaciona conosco todos os dias nas Escrituras. Permaneça nele e se encontre com ele diariamente na palavra. Não deixe que sua vida seja marcada por uma saudade, por um lamento, por uma dor ou falta de sentido. Não deixe que sua vida seja marcada pela saudade de Sião. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti por meio de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Damos graças a Ti por Ele e pelo único sentido de nossas vidas, que é vivermos por Ele. Andávamos como ovelhas desgarradas, perdidos, mas Cristo nos encontrou e nos achou. E agora nós temos pastos verdejantes, nós temos águas limpas e podemos viver as nossas vidas tranquilos, esperançosos de que um dia esse nosso Senhor Jesus Cristo voltará para nos resgatar, nos resgatar. Oramos pedindo para que o Senhor nos acompanhe nas nossas casas e que o Senhor nos ajude a aplicar estes ensinos. Oramos gratos no nome de Jesus. Amém.